E aí eu falei, eu vou vender roupa, vou abrir uma loja. E ele falou, não, mas tu não consegue abrir uma loja com esse valor. Não, mas eu vou começar online. Aí eu procurei uma revendedora, porque nem tinha acesso para ir até São Paulo naquela época, nem mesmo na Serra, né, as peças ser um valor mais alto. Então eu comprei 7 peças de roupa através de uma revendedora. Então ela comprava do atacado e revendia. Já era um valor um pouco mais alto, mas consegui comprar com R$ 350, 7 peças. Criei ali a página, comecei a anunciar as peças. Em 2 dias eu vendi as 7 peças. Aí peguei R$ 700, comprei 14 peças. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, aí com episódios todas as semanas. Preciso dizer que esse é o ano 10 do Café também nessa chamada aqui, né, gurizada? Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Resultados. E aqui o nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com temas específicos e muito mais. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no @café_empreendedor. Para todo esse trabalho que a gente faz aqui, a gente sempre fala em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados do Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma aqui também e conhecer o trabalho. Fala, dona Érica, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Frio. Frio pra caramba, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de streaming favorita. Ou não, mas de sua escolha. Nós estamos aqui com as mãozinhas tremendo, Buenas. Buenas, pessoal. Bom, depois de acho que uns 3 programas sem gravar, estou de volta. E de volta, hoje gravamos dia 30 de junho, que é o marco. Né? Marco de fechamento do primeiro semestre do ano. Passou, que é um pulo. E a gente já está amanhã abrindo o segundo semestre de 25. Foi isso, me lembrou a Simone. Então é Natal? É. O tempo passou e o que você fez? E o que você fez? Meio ano. Passou o meio ano aí, o que você fez? Cara, que ontem, pressão, né? ontem a gente estava gravando o programa sobre planejamento para 2025, né? É. Foi ontem. E aí já passou metade do ano, ou seja, quanto tempo tu tem para recuperar o que tu não Tá fez? fazendo academia, começou a ler o livro aquele. Pô, aí. Como está o consumo de Pausa. água diário? E a tua Pausa empresa? dramática. E Tá a te tua alimentando empresa? bem? A meta de faturamento do ano já tá em 50%? Criou a meta? Teve meta? Está acompanhando o resultado para saber como está a meta? Não é mol. Vamos puxar o nosso mas- bate-papo aqui, gurizada. É a reflexão que fica aí para quem tá nos escutando. Essa, Já se essa foi. provocada aí é boa, A né? gente fala muito sobre tudo que tá passando cada vez mais rápido, né? Mas também tem como a gente gerir mais rápido. Com toda a tecnologia que vem. O Leandro participou agora recentemente de um evento que um dos sócios aqui do Fábrica, né? Palestrou lá o Bruno, que também é sócio e proprietário da Cluster, né? Mas fala muito sobre isso, sobre a utilização inteligente das ferramentas para nos dar esse apoio. Então, da mesma forma que tudo parece estar muito mais rápido, mais dinâmico, está nos exigindo mais, a gente também tem que saber usar as ferramentas para conseguir fazer com que tudo isso gire da forma que nós gostaríamos e não deixar que as coisas sejam conforme elas estão sendo. E é impressionante, nesses 6 meses que a gente tá aí, cara, desse ano, a própria inteligência artificial, o que teve de inovação nesse sentido, assim, de criação de vídeo, essa nova plataforma, e até dezembro desse ano ainda, meu Deus do céu, cara, e aí esse negócio é muito rápido. Se não acompanhar, não precisa ficar enlouquecido, mas pelo menos ficar informado do que tem de diferente que tu pode trazer pro teu negócio. E o evento, ele falava lá do Leonardo Branco, né, do Sol Webpel, grande abraço pra turma aí que organizou, ele falava sobre isso, né? Sobre inteligência artificial na prática para negócios, né? Então, isso é um evento aqui em Pelotas, mas certamente onde o pessoal nos escuta, se não tem acesso ao evento presencial, tem acesso ao evento digital para se informar mais, né? Bueno, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo hoje, então.
mais uma história empreendedora. E para falar sobre a história, nós vamos trazer ela, diretaço, a nossa poderosa. Muito bem, seja bem-vinda aqui a Luana Xavier, ela que é proprietária da De Lua Story. Seja bem-vinda aqui ao Café Empreendedor, Luana. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz com o convite e espero conseguir conectar as pessoas um pouco com a minha história. Com certeza. Então, eu sou a Luana, eu tenho 30 anos, empreendo com a De Lua Store há 7 anos. Ela surgiu em 2018. Começou como uma renda extra, uma loja virtual, né? Eu acredito que tenha sido uma das primeiras lojas virtuais que surgiram aqui na cidade de Pelotas, porque naquela época não era tão comum vender através do Instagram, né? Não existiam tantas lojas como hoje. Hoje o Instagram é uma plataforma de venda, mas naquela época não era tão comum. E era mais comum, se tu não tem loja física, tu é sacoleira. E eu não deixava de ser sacoleira. Comecei como sacoleira. Porém, já comecei com as redes sociais, criando a marca, que foi a de Lua. Todo mundo acha que é de Lua porque meu nome é Luana, mas não é. E foi na época da faculdade, eu sou formada em Direito. Eu sempre, eu gosto até de comentar, né? Em primeiro lugar, eu sou filha do Rogério e da Maria, que são meus pais. E eu tive uma base familiar que tudo na minha vida eu conquistaria através do trabalho, porque esse foi o exemplo que eu tive dos meus pais. Meus pais trabalharam na infância e na adolescência na lavoura, começaram no mercado de trabalho muito cedo. A minha mãe, com 13 anos, começou a trabalhar em casa de família. Então, nada na nossa vida foi fácil, tudo foi com muito trabalho. A gente sempre conquistou do zero. Então, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, que para crescer seria trabalhando. Nunca passando por cima dos outros, nunca fazendo nada que não fosse legal. Era sempre trabalhando, porque esse foi o exemplo. Então, meus pais me deram uma base ali para estudar, para trabalhar. E durante a faculdade eu fui bolsista ProUni, na Universidade Católica. Eu trabalhava, me dividia entre trabalhar e estudar. Acabava tendo várias funções remuneradas, eram estágios da faculdade, eu trabalhava como promotora para uma marca de alimentos, fazia panfletagem, recepção em eventos, sempre busquei assim a minha liberdade financeira, né? E aí, nisso, meu relacionamento com o Leandro, que é o meu marido e meu sócio, ele começou em 2018 e a gente só tinha final de semana para ficar juntos, só que final de semana eu estava trabalhando. E aí, lógico, aquilo ali no início de um relacionamento gerava alguns conflitos, mas um dia eu fiz uma ação para iFood, que era uma ação quando eles estavam começando ali começando com um aplicativo, e aí eu consegui juntar R$750. E aí eu falei, Leandro, como é que eu posso investir esses R$750? Porque o Leandro já tinha uma expertise, investimentos. Em que ano isso? Só pra gente ter uma noção de poder de compra. 2018. Uhum. Aí ele falou, olha, investir esse valor vai demorar muito para, né, ter alguma lucratividade. E aí eu falei, eu vou vender roupa, vou abrir uma loja. E ele falou, não, mas tu não consegue abrir uma loja com esse valor. Não, mas eu vou começar online. Aí eu procurei uma revendedora, porque nem tinha acesso para ir até São Paulo naquela época, nem mesmo na Serra, né, as peças ser um valor mais alto. Então eu comprei 7 peças de roupa através de uma revendedora. Então ela comprava do atacado e revendia. Uhum. Já era um valor um pouco mais alto, mas consegui comprar com R$350 7 peças. Criei ali a página, comecei a anunciar as peças. Em 2 dias eu vendia 7 peças. Aí peguei R$700, comprei 14 peças. E tu assim, conseguiu dobrar na primeira venda ali. Sim. De 350 foi para 700 pila. Sim. Nossa. Mas tinha que vender todas as peças. Então eu não tinha escolha. Tinha que vender para conseguir comprar mais. E assim foi que começou. De 15 peças foram para 30 e comecei do zero, dessa forma. Sempre vendendo online.
Aí foi questão de 3 meses que eu consegui pela primeira vez a São Paulo, para buscar direto da fonte. E abria fornecedores e tudo mais. E aí foi quando eu criei um showroom, digamos, dentro do quarto de hóspede que tinha na casa dos meus pais. Mas eu comecei atendendo as primeiras clientes dentro do meu quarto. Ou ia até elas, ou as que já compravam online, que não era ainda um público muito confiante, né, em comprar online sem experimentar. E aí, aquele showroom ali que eu fiz, que na verdade era só uma arara, uma prateleira e não tinha nem provador. Tinha que passar por dentro da casa dos meus pais, passava pela sala, pela cozinha e entrava no quarto de hóspedes. E aí, nisso, anunciei ali que eu ia atender no espaço físico, eu tinha buscado várias novidades em São Paulo. E aí, naquele dia, eu atendi das 8 da manhã às 10 horas da noite, com fila de espera. Porque eu atendia de meia em meia hora cada cliente, por não ter provador, para elas conseguirem ficar mais à vontade, para conhecer as peças. E esse foi o início da Dilua. Aí, em 2020, quando estourou a pandemia, inicialmente foi bem difícil ali, porque as pessoas também não vou sair de casa, não vou comprar roupa. Só que aí também eu acabei tendo mais tempo, as minhas aulas passaram a ser de casa. Nisso, o Leandro, meu marido, que ele trabalhava em escritório de contabilidade e dava consultoria financeira para outras empresas, começou a perder clientes. Então, ele abraçou aquele projeto junto comigo. E aí foi questão de um mês e meio, quando a gente conseguiu entender o que o público queria comprar naquele momento e conseguir fazer uma curadoria certa das peças, a loja começou a crescer. Por quê? Porque eu já sabia vender online, enquanto a maioria tinha que estar se adaptando ao mercado. Porque a maioria das lojas não vendia online. Então, a gente estava um passo à frente e a gente aproveitou essa oportunidade. E aí, a loja estourou ali. A gente passava madrugadas com as roupas todas pelo tapete da sala, pelo sofá, embalando o pedido, entregando para cliente, mandava por motoboy também. Então, ali, enquanto muitas lojas estavam fechando, a gente abriu nosso primeiro espaço físico em novembro de 2020. No meio da pandemia, com limitação de público, foi um container de 12 metros quadrados, mas a gente precisava daquele espaço para dar o start ali, para começar. E foi questão de poucos meses também que o container ficou muito pequeno, que a gente carregava a mercadoria até dentro do carro. A gente falava assim para cliente: vou ali buscar no estoque. E, na verdade, as roupas estavam dentro do porta-mala, porque a gente já não tinha mais espaço físico para guardar naquele momento. E o Leandro, ele é muito corajoso, né? Ele é daquele tipo assim, ó, vamos fazer agora. Eu já sou muito mais prudente na minha cabeça. Eu imaginava que até esse momento a gente estaria no primeiro espaço físico ali, a gente teria juntado um container no outro e seguiria ali. Ele já não, ele já encontrou um ponto que era numa esquina, 100 metros quadrados, lindo, com vitrine gigante. Só que o triplo do aluguel que a gente pagava naquele momento. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai pagar esse aluguel? Não, mas a gente tá... Só que, na verdade, a gente já tava, eu e ele trabalhando, minha mãe nos ajudava. E entre duas pessoas a gente já tava com um faturamento de quase 100 mil ao mês. Imagina. Então, a gente tinha muito potencial para crescer. Só que eu tinha muito medo. E ele tinha muita coragem. E aí, ele sempre me dizia, desde o início, porque o meu medo sempre foi, e se eu quebrar? Ele falou, se a gente quebrar, a gente sabe exatamente como recomeçar e recomeçar muito mais rápido. Porque a gente sabe o que a gente fez para chegar até aqui. A gente não teve mentoria, a gente não teve nenhuma mentoria durante esse caminho, a gente não tinha condições de investir nisso, a gente buscava conhecimento por conta própria. Então, tudo que a gente absorveu nesse tempo, a gente consegue crescer de novo e, do mesmo jeito, ajudar outras pessoas a não passarem pelas mesmas coisas que a gente passou por falta de conhecimento. Em que momento vocês, fizeram toda a parte documental da empresa ali? Todo o registro e tal. Já arrancou com isso pronto ou não? Como é que foi? Vamos até... No momento, eu até imaginei que uma hora vocês iam me perguntar, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram nessa jornada? Não foi começar a crescer. Foi quando a gente teve que se tornar gestor.
Porque o empreendedor, ele não é gestor. O empreendedor, ele chega no mercado pronto para vender, para fazer dar certo, para fidelizar cliente, para conquistar o cliente. Mas ele não está pronto para a parte de ser o gestor da empresa dele. Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito vendedora. Desde a adolescência ali, eu já levava coisas para vender na escola. Eu vendia roupas até usadas, como brechó, assim, em grupos do Facebook e tudo mais. Então, e o Leandro, ele começou a estudar sobre empreendedorismo em 2013, se eu não me engano. Há muito tempo. Então, a gente sabia vender. A gente, assim, para nós, vender. Era sangue nos olhos para vendas. Eu aprendi a parte do marketing, que eu já tinha interesse, fui desenvolvendo com o tempo, mas a gente não se preparou para ser gestora. A gente começou, nós dois, e daqui a pouco a gente estava com uma equipe de 20 pessoas. E ali foi quando a gente teve que parar, assim. E começar a organizar os processos. Inicialmente, o que a gente achava que era o nosso problema? Gestão de pessoas. Eram as pessoas o problema, mas na verdade eram os processos que não eram definidos dentro da nossa empresa. Então, porque a gente esteve durante muito tempo no balcão, no salão de vendas. Então, as pessoas que estavam ali naquele momento, elas seguiam o nosso exemplo. As coisas andavam. Por quê? Porque a gente estava ali todos os dias. A gente cobrava, a gente ensinava, a gente mostrava na prática como as coisas funcionavam. Mas no momento que a gente teve que ir para o estratégico e já deixar um pouco de lado o operacional do salão de vendas, as coisas começaram a desandar. A equipe não andava unida, tinham processos desorganizados, a cliente chegava para fazer uma troca e passava uma informação, era outra. E aí foi quando a gente começou a quebrar a cabeça para entender aonde estava o nosso problema. E a gente demorou para identificar que era nos processos, que era documentando tudo, que era passando ali toda a parte, mesmo nas reuniões mesmo, o Leandro sempre, essa parte da gestão, até no início a gente já definiu, né? Luana vai ficar vendas, marketing, Leandro vai ficar com a parte de gestão, financeiro. E nas reuniões ele sempre deu uma aula sobre vendas, funil de vendas e tudo mais. Só que, como é que a gente faz, levando em consideração a rotatividade do comércio, que ela é grande, para a gente conseguir passar toda essa parte técnica e também a cultura da empresa para os colaboradores que entram. Então, foi ali a nossa maior dificuldade. E isso é um trabalho constante, é todos os dias, né? Cultura é todos os dias. Acho que é muito interessante que tu traz, assim, porque a gente escuta muito isso, principalmente geralmente dos sócios ou dos empreendedores que iniciam, que a parte comercial, acho que 99% das empresas, o comercial é a parte mais importante para atrair o dinheiro. Sem a venda não existe a empresa, mas que se apegam isso na continuidade da empresa. Ela é muito importante no início, porque uma empresa precisa faturar, uma empresa precisa existir, mas eles seguem com esse estigma, com esse dogma ao longo dos anos. E quando a empresa vai crescendo, a gente enxerga essa falta de estruturação. Eu achei muito legal quando tu fala isso, e principalmente nessa questão de gestão de pessoas versus gestão de processos. Porque a briga que se fala muito é as pessoas não são mais comprometidas, as pessoas não têm engajamento, a geração A é assim, a geração B é assim, mas muitas vezes é a falta de direcionamento, a falta de comunicação. E aí quando fala em processo, a gente pode dizer que são processos mais estruturados, bem definidos, mas às vezes pode estar escrito num papel de pão. Né? Como se faz uma troca? Tá aqui, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Não precisa ter um fluxograma, não precisa ter um workflow bonito. E às vezes o problema da gestão de pessoas é justamente isso. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Ou, muitas vezes, são ensinadas também de forma errada. Então, muito legal tu fala isso de após o primeiro passo, né? Após a empresa existir, após a gente conseguir evoluir, como é importante estruturar. Né? Tu tá falando, vocês faziam 100 mil reais de faturamento em 2 pessoas. Ok, tu não vai fazer 300 mil com 20 pessoas. Então, cada vez mais a tua margem vai diminuir e tu não pode ter gargalos que vão te dificultar a chegar nesse crescimento. Achei muito interessante porque a gente fala muito sobre isso, né? A importância de gestão, a importância de cuidar da casa, das definições muito claras entre vocês. Mas como tudo isso é o que justifica depois também as empresas durarem tanto tempo. Você está falando lá em 2020 que vocês abriram
a loja, a gente já está em 2025, você já tem 5 anos após a abertura, né? Tem mais tempo de loja física do que só a loja virtual. E outra coisa que eu queria comentar é que olha como as coisas vão evoluindo, né? Porque quando a gente tinha esses cases assim de vendedor ambulante ou sacoleira, a gente já muda agora a figura para vendedora de Instagram. Como já muda o canal de comunicação, muda a capilaridade, muda o canal de acesso aos clientes. Eu achei isso fantástico, porque quando a gente escuta essa evolução das lojas, de começa de porta em porta, depois vai para loja física, vai para uma rede de lojas, agora a gente já tem o exemplo da Luana aqui, que começa com venda no Instagram. É um outro canal, mas que na verdade é o mesmo segmento, a mesma forma. Então achei muito interessante assim, e eu estou curioso sobre a marca, mas eu vou deixar a Érica perguntar. Não, eu ia perguntar, só para situar quem nos escuta, o teu marido, nesse meio tempo, deixou a sua ocupação anterior e vocês ficaram os dois só na loja, passou a ser um empreendimento do casal? Sim, é um empreendimento do casal. Em 2020, ele trabalhava em escritório familiar, os pais dele têm escritório de contabilidade há mais de 30 anos. E em 2021, se eu não me engano, ele saiu das atividades que ele fazia para se dedicar à loja junto comigo, 100%, assim, porque ele já não conseguia mais lidar com tudo. E hoje a gente tem alguns outros negócios, até ele tem uma startup de tecnologia que começou agora, eles lançaram um produto para o mercado e também segue comigo na gestão de Lua. E a advocacia ficou de lado? Ficou. Não... O que acontece? Eu sempre fui muito determinada e dedicada a qualquer coisa que eu me proponho a fazer. Durante a graduação mesmo, eu fiz 4 estágios. Eu fiz estágios voluntários mesmo, tendo essa jornada de ter que trabalhar e tudo mais. Fiz estágios voluntários, fiz estágios remunerados. Gostava muito da área, assim. Só que aí, em 2020, no meio da pandemia, não tinha nem previsão de prova da ordem. E foi quando as coisas começaram a dar certo para a Dilu e eu me apaixonei por essa jornada empreendedora. Hoje, eu gosto de negócios, eu gosto desse movimento de vendas, de marketing. Não me imagino na área jurídica, mas também, mais para o futuro, não descarto a possibilidade, quem sabe. Acho que todo conhecimento que a gente consegue adquirir nessa vida, ele serve para alguma coisa. E também, com certeza, a graduação me capacitou para estar, por exemplo, hoje aqui conversando com vocês, sabe? É um processo de desenvolvimento. E aplica no próprio negócio, né? Na própria empresa. Sim, hoje, com porque certeza. a gente sabe o quanto é importante ter uma assessoria jurídica dentro das empresas. Tu falou sobre esse crescimento bem rápido de vocês. Hoje vocês têm um escritório de gestão onde vocês sentam, porque a minha pergunta é muito relativa aos negócios que começam e tem muita empresa que ainda segue os donos tentando fazer a gestão atrás do balcão. Ao mesmo tempo que está fazendo um caixa, ao mesmo tempo que segue como um vendedor auxiliar. Hoje vocês têm uma estrutura que vocês sentam para pensar a empresa. Tu comentou que vocês hoje têm funções mais estratégicas. Comenta um pouquinho sobre hoje como é que é essa organização de vocês. Bom, eu, Luana, do mesmo jeito que eu tenho funções estratégicas, eu ainda faço bastante operacional, que é a parte da criação de conteúdo. Por quê? Porque eu me tornei influenciadora da marca. Então, hoje é uma coisa que, para mim, é rotina. Todos os dias, produção de conteúdo. Me comunicar com as nossas clientes, fazer os provadores, fazer foto, gravar campanhas. Então, isso é uma coisa que eu não consigo delegar e também não tem como delegar. E Teria um custo, né? Tu teria que contratar alguém para fazer isso, né? só que imagina, são 7 anos que eu faço isso. E para o público... Até o público se adaptar com uma mudança, lógico, eu integro outras meninas para participarem, também para o público formatos de corpos diferentes, isso é bem importante. Porém, os conteúdos ali que já viraram rotineiros, é com a Lu, elas esperam a Lu para os provadores. E isso é uma conexão, uma coisa incrível que aconteceu e que levou tempo. Então, se eu quisesse mudar isso hoje, também levaria tempo. E, lógico, não penso em mudar porque eu gosto muito dessa parte. Só que isso também me demanda muito tempo. Porque
Eu acabo, às vezes, deixando de fazer alguma coisa que é estratégica, porque eu tenho esses meus compromissos com as criações de conteúdos. O Leandro, ele já se desenvolveu bastante nessa parte de gestão. Financeiro a gente já terceirizou, jurídico a gente terceirizou. A gente criou lideranças dentro da empresa que conversam com os times diariamente, que nos repassam ali as demandas que são extremamente essenciais. A gente gosta, uma vez por mês, 2, de fazer um alinhamento com todo o time também. A gente está dentro da empresa todos os dias, mas hoje não é assim, aconteceu um problema, vamos passar para a Luana e para o Leandro. Não. Primeiro as lideranças tentam resolver, se for necessário, passam para nós. Mas é uma coisa que a gente ainda vem num processo de... Como é que eu vou te dizer? De crescimento. A gente sabe que a gente, de qualquer forma, a gente não é gestora, a gente não se preparou para isso, que a gente pensa em terceirizar essa parte. Mas é algo que a gente ainda está se organizando. Até porque toda essa mudança que eu falei para vocês dos processos, isso aconteceu ano passado. Não é uma coisa que a gente, mesmo a gente vindo, né, entendendo que tá acontecendo alguma coisa errada, não sei o que, as coisas não andam dessa forma que a gente está imaginando. Mas foi ano passado que a gente passou por essas mudanças, assim. Então a gente ainda está alinhando muitas coisas. Quando foi que tu te deu conta que tu tinha um negócio na mão? Que saiu da ideia do investimento das 7 peças e de algo que começou como uma cara complementar, né, pelo que tu conta aqui. Quando foi que tu olhou e disse, não tem mais como negar aqui, eu tenho um negócio? Foi quando, acho que gerou o reconhecimento. De eu estar em algum lugar, alguém chegar assim, tu é aluna de Lua, eu acompanho a tua loja, sou cliente. E também, quando a gente inaugurou o primeiro espaço físico, que era uma loja bem pequena e era numa área totalmente isolada. A gente foi a primeira loja comercial que inaugurou, porque era um espaço para lojas, né? Tipo um mini... Não é um mini shop, galeria. Uma galeria, digamos. E aí ainda tava até um canteiro de obra ali. E a gente formou fila de pessoas querendo conhecer a marca. Então eu vi assim... Não, se as pessoas estão vendo um potencial aqui, por que eu estou me desmerecendo? Por que eu estou me diminuindo? Então, o negócio está dando certo. E também o Leandro, ele sempre foi muito, muito ligado nessa parte de números, de gráficos. Aí ele chegava e me mostrava os gráficos. Olha aqui, a gente está crescendo. Olha, a gente cresceu 1000 e tanto % de um ano para o outro. Então, ali eu vi que as coisas estavam acontecendo mesmo. Eu acho que quando a gente apresenta resultados, quando a gente vê os resultados, é quando a gente entende que o negócio aconteceu. Agora, o legal da tua fala é a importância que tem a imagem, né, da Luana, enquanto fundadora do negócio ali, para promover a marca e manter ela e continuar vendendo, né? A gente tem, pelo Brasil, várias empresas que muitas vezes vão por esse caminho. O fundador, ele acaba levando a marca nas costas para, digamos, potencializar. E a gente entender que o trabalho na rede social, o trabalho de influência, de comunicação, claro, talvez não seja para todo mundo, certamente não é, mas faz parte. E a gente entender que isso faz parte da nossa rotina como gestor, como CEO aí, o Vinícius, né, lá na VG, comigo na Arcona. Acho que, eu te ouvindo falar, eu vejo muito isso, essa importância que tem para promover o negócio. E não adianta, as pessoas se conectam com storytelling, né? Tu mostrar a loja lá, como é que está sendo o bastidor dela abrindo, dela se desenvolvendo. As pessoas gostam de ver ali, daqui a pouco passar na rua, eles cresceram, não, agora estão com 2 andares lá, agora não sei o quê. Sabe? Isso tem um poder de atração e de retenção que é absurdo, né? E pelo que tu trouxe aqui, tu já foi surfando nisso desde a arrancada, né? Desde o início partiu nesse formato. Sim, mas quando eu comecei eu não imaginava o poder dessa influência, né? Porque não era comum as pessoas estarem à frente dos seus negócios. O comum era marcas, Sim. São marcas. Hoje já qualquer marca que tu pegue, por maior que seja, tem um rosto.
existem pessoas que estão se posicionando como o rosto daquela marca. Então, começou de uma forma natural, assim, eu tinha bastante vergonha de aparecer, até os primeiros vídeos, as primeiras fotos, era sempre com o celular no rosto, assim, porque era muito menina ainda, aquele complexo, ai, tô feia, ai, minha voz é chata, é irritante. Eu sempre pensava nisso, né? Eu falo assim, as pessoas não devem aguentar me ouvir, porque minha voz é muito irritante. E aí foi gerando ali uma conexão, aí eu, às vezes, principalmente quando eu contava a minha história, tinha muitas pessoas que se identificavam, que aí mandavam mensagem, aquilo ali te motivava, aquilo ali te dava um shot de... Não, que legal que tem gente que se identifica com a minha história. E aí foi gerando uma conexão muito grande, foi gerando uma comunidade, né? Que naquela época a gente nem imaginava o quanto isso seria importante hoje. De pessoas que defendem a marca, de pessoas que são quem conecta a marca a outras pessoas. Não só o movimento ali feito nas redes sociais, mas de indicar para amiga, de indicar para mãe, de levar alguém até a loja. Então, criou esse movimento de uma forma muito grande. Porque no início a gente não investia em tráfego pago, a gente não investia em influenciadoras, a gente focava em fazer o orgânico todos os dias bem feito. É o poder da constância que a gente fala aqui, né? Exatamente. E saber lidar também Aí, com as críticas e com os haters, né? Porque acredito que tu também deva passar por isso. Como é que é essa experiência? Hoje eu já não... Hoje eu já nem respondo mais, mas existe. Graças a Deus, assim, a gente tem um público, tem pessoas muito boas que nos acompanham. Então, são muito mais mensagens positivas, de carinho e tudo mais. Mas, de vez em quando, aparece alguma mensagem daquelas, tipo, pra alfinetar, pra ver se tu vai perder ali o controle, se tu vai falar alguma coisa, né? Mas que é 1% do total aí, né? Nem isso, talvez. Sim, é muito, muito raro de acontecer, mas acontece. E por que a gente tem essa mania, assim, muitas vezes, de focar no que é negativo versus o que tá ali? Positivo é 500 comentários ali, mas tem um que, né? Eu falo a gente, assim, cara, é isso que tu fala aqui da dificuldade de começar, de se expor e tudo mais, é o que acontece. Né, quando o empreendedora, ele vai pra frente, ele se coloca ali, não gosta de se ouvir, não gosta de ver a sua cara ali e tal. Acho que as pessoas não estão querendo me ver aqui, não sei, estou forçando a barra. Mas, na verdade, hoje, o mercado é dessa forma. Se tu não fizer, o teu concorrente vai fazer. Acho que é a questão da importância, né? Quanto tu dá de importância para aquilo que é a crítica e quanto tu dá importância àquilo que é o elogio. Porque às vezes a gente gasta mais tempo para responder uma crítica do que a gente agradece os elogios. No máximo a gente dá uma curtidinha, a gente vai ali e eu acho que esse é o ponto. Eu provoquei na pergunta porque quem está nos escutando, geralmente esse é o medo, né? Porque hoje é muito fácil criticar. Hoje mas... fica público, fica aquilo eterno ali, escrito, e tu fica lendo aquilo várias vezes. Hoje eu não dou mais a minha energia pro negativo. Eu deixo a minha energia pro que é positivo, porque eu vou absorver o que vai me fazer bem, vai me fazer crescer. É lógico, existem críticas construtivas, que eu super absorvo, eu sempre olho, eu gosto muito que as clientes mandem os feedbacks delas. Olha, aconteceu uma situação assim, eu não gostei disso. Eu acho isso extremamente importante, não é só receber feedback positivo. Então, para nós, isso é muito importante para o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento da empresa. Mas no início ainda era tipo assim, tá passando vergonha na internet, falando... Né? Acha que e às vezes é brabo que vem de casa, né? Isso aí. Ou daqui a pouco dos amigos, das pessoas próximas, né? Vem esse tipo de comentário. Eu acho que o tempo, a maturidade, a experiência trazem um filtro que a gente sabe diferenciar, né? Aquilo ali realmente é uma crítica construtiva. Aquilo ali vale a pena botar atenção, porque tem algo ali que se eu absorver e trabalhar, eu posso chegar num lugar que eu ainda não tô. Mas tem outros não, que realmente é a pedrada pela pedrada, né? Eu não tô fazendo, mas estou disponível para boicotar quem tá fazendo, né? Então, acho que tem isso também. Mas vamos perguntar a pergunta que não quer calar, né? Por que o do nome? Quando eles chegaram no nome? Foi automático. Quando ele me perguntou assim, e qual vai ser o nome da marca? Eu falei, vai ser de Lua. Aí ele, mas por quê? De Luana? Não. É porque assim... Eu sou uma pessoa,
como é que eu vou te dizer? Não é que eu seja fechada, mas eu sou uma pessoa muito na minha, sabe? E aí, desde de criança, as pessoas brincam assim, a Luana tá no mundo da lua. E aí veio do mundo da lua, mas não de ser uma pessoa que não presta atenção nas coisas. Não, é por ter um mundo meu. Eu, às vezes, paro. Eu sou uma pessoa muito de analisar, sabe? Eu sou muito mais de analisar do que de falar. Com exceção aqui hoje, que eu tô falando bastante. Mas eu gosto de analisar comportamentos, eu gosto de analisar ações. Eu sou uma pessoa bastante sensitiva. Então, desde criança, eu sempre tive o meu mundo. E aí, apelidaram como o mundo da lua. Por isso, de lua. Que quem é mais antigo tinha um programa, uma série, até o Antônio Fagundes, que fazia o pai do jovem, que ele Lucas entrava... Silva. Isso. Pô, Lucas não sei, Silva. esse negócio não é do meu tempo, não. Não, cara. TV Cultura. TV Cultura tinha que ele entrava no mundo da lua e daí tinha todas as questões imaginárias. Não, se tu diz, eu acredito. Não, Eu assistia também. Que era casadinho lá com o Castelo Rá-Tim-Bum e esse mundo aí um pouco mais Dessa antigo. leva. Que interessante. E aí também, querendo ou não, tem essa associação ao teu nome que casou e fez a marca de forma geral. Muito bom. Muito bem. Como é que hoje, né, passado todo esse desafio de criar o negócio, de ir estruturando, acho que hoje, né, as coisas que se apresentam, as demandas, elas têm uma outra natureza, né? Como é que é hoje empreender em casal? A pergunta também que a gente sempre faz Pausa quando dramática. aparece aqui. Né? A gente sabe que um dos grandes desafios é separar a vida pessoal e profissional já no campo do indivíduo. Quando a gente fala de uma família que está dentro de um negócio, mais ainda a gente se depara com essas características que às vezes são desafiadoras, às vezes são facilitadoras. Como é que vocês vivem essa questão de estar juntos à frente de um negócio e também estar, né, como uma família? Hoje eu não me vejo empreendendo sem ele. Pra ser bem sincera, assim. E não é questão de dependência. É questão de conexão e de tudo que a gente construiu juntos. Porque a gente se dá muito bem, tanto profissional quanto no nosso relacionamento. Só que a gente construiu isso com o tempo. Porque no início, quando tu começa a empreender junto, nós temos duas personalidades totalmente diferentes. Que eu acho que é isso que dá certo ali. Porque enquanto um vamos agora, eu sou aqui assim, não, segura aí, vamos analisar. Vamos olhar, vamos com calma. E no início a gente teve bastante conflito ali, né? Porque eu pensava de um jeito, ele pensava de outro. Eu comecei o negócio, então tinha que ser do meu jeito. Só que ele mostrava uma outra versão. No início eu era bem teimosa, assim, porque eu achava que somente eu sabia fazer as coisas. Eu fazia tudo... né, que os outros não saberiam fazer do jeito que eu faço. E, na verdade, ninguém vai fazer do jeito que tu faz. Só que tu tem que ensinar as pessoas a fazer do teu jeito. E aí a gente tinha bastante conflito ali e a gente levava isso pra fora da empresa. A gente não morava juntos ainda na época, mas de não se falar. Eu não falava com ele. Eu tava brava porque aconteceu uma coisa dentro da empresa, a gente discordou. Eu não falava com ele. Mas isso aí também foi questão de maturidade. Até, como eu digo, empreender junto nos preparou para o casamento. Porque depois, quando vocês passam a ter uma vida a dois, vocês também vão encontrar outras diversidades. Só que a gente já tinha aprendido a ter um negócio a dois. Então, no início é difícil, a gente acha que não vai dar certo, a gente pensa, nossa, vou estragar o meu relacionamento envolvendo o negócio. Mas quando tu começa a ter a maturidade como empresário e como casal, as coisas fluem muito mais fácil. Porque um complementa o outro. Quando tu tiver um problema, ele vai estar ali para te dar força, para te dar apoio. E tem que ser assim, não dá para os dois também se deixarem... Nossa, nós dois estamos desmotivados hoje e a gente não vai fazer nada. Então tá, eu posso estar desmotivada também, mas se eu vejo que ele tá, eu vou ser a disciplina. Não, a gente vai fazer por disciplina, a gente vai fazer por constância, a gente vai ser resiliente. A gente chegou até aqui juntos, então a gente vai superar isso juntos. Então, hoje já se tornou, para nós, eu acho que daqui a pouco a gente já podia dar consultoria de como empreender a dois. Mas, eu acho que tudo que tu tens alguém ali para
para dividir esse momento, dividir as funções, dividir as coisas que estão acontecendo, se torna mais simples, se torna melhor, se torna... te dá uma qualidade maior para viver aquele momento. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o fato de tu empreender em casal, eu também empreendo com a minha esposa, e aí tu te obriga desde o início a falar de algumas coisas que só para um relacionamento é meio tabu. Tu vai falar de dinheiro, de divisão de tarefa, né, de deixar as coisas claras. Para ter um negócio, precisa ter uma comunicação muito transparente. Ó, tu vai por aqui, eu vou por ali, tu faz tal coisa, eu faço. Se eu disse tal coisa, tu segura ali, parará. Então, muitas vezes eu acho que é legal o que tu traz, porque realmente tu dá uma blindada, sabe? E aí meio que tu te prepara, ou uma coisa meio que tá na outra, mas também tem que ter um nível de maturidade para aceitar e ter essa troca realmente verdadeira, né? Eu achei muito legal a tua fala nisso. Ok, maturidade, mas inteligência emocional de o negócio era meu, tu tá entrando agora. Então, essa troca de chave entre vai ser assim porque eu sou a dona versus ok, agora tu também é dono e vamos construir juntos, é um processo que não é simples para quem nos escuta, e acho muito legal essa tua fala e até parabenizar, porque são poucos casais e poucos sócios, que a gente pode até sair da seara de empreender em casal, mas ter sócio, a gente sabe que... Um sócio já é um casamento, cara. Exatamente. Então, tu ter essa maturidade entre sócios de tipo, eu vou abrir mão, ou não, eu trago mais dinheiro para a empresa, às vezes até por cota societária, eu sou mais acionista do que tu. Não é simples, não é fácil, e é bem legal de escutar, e quem está nos escutando também aqui no podcast, de conseguir caminhar para esse sentido, acho que é o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso, muitas vezes. Tu tem que ter um controle de ego, né? Principalmente quando acontece isso. Eu fundei a Dilua. Ele entrou ali 2 anos depois, então eu sei de tudo, eu faço tudo, eu sou a melhor, eu trago cliente aqui para dentro. Então, tem que ter um controle de ego. E a gente hoje acompanha muito... Hoje, nosso ciclo, né? São empresários, são empreendedores, são outros casais que empreendem juntos. E conversando, a gente vê que no início acontece muito isso, do ego, às vezes, falar mais alto do que o relacionamento, do que os negócios. Então, tem que ter um controle, um filtro muito grande. Às vezes já acaba sendo uma projeção do relacionamento, né? Que é uma coisa que lá na dinâmica tá e só vai para dentro da empresa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Eu tô cuidando aqui de olho, que a gente daqui a pouco já está encaminhando para o final, né? Sobre a identidade do negócio, né? Dilua trabalha com moda feminina, né? Acessar as redes, ver os conteúdos, no final a gente dá espaço para o jabá. Pode passar para o pessoal, para quem não conhece, entrar. Em algum momento vocês ponderaram, se sentiram tentados, vamos dizer assim, a expandir para além disso? Como é que funciona essa questão? Vocês criaram em cima, cresceram, e tudo isso que você está contando aqui da história de vocês a partir de uma vocação, né? Questão de atender e entregar a moda feminina. Foi tentador em algum momento ampliar disso e trabalhar com outros tipos de entrega também? Vocês têm esse plano? Como é que funciona isso em relação a esse ponto central, né, do negócio? Outros segmentos do... Outro tipo de moda ou outro tipo de coisa para o público feminino que já está sensibilizado? A gente em 2020, a gente começou uma marca própria. Só que não deu certo. A gente acabou contratando um ateliê para começar a produção. Só que, lógico, a gente tinha uma limitação muito grande em investimento. E aí foram feitas as peças piloto, eu amei tudo, aprovei. Só que a entrega foi totalmente diferente, assim, ó. Tanto que as peças, eu nunca coloquei elas para venda na loja, porque não queria lançar uma marca própria, algo com a nossa identidade ali, da forma que não era satisfatório para mim, não era uma coisa que eu ia usar. Então, naquele momento, a gente freou aquele projeto da marca própria, que até hoje a gente não desenvolveu novamente, não sei se isso sairia do papel. A gente já começou uma marca de calçados, isso em 2022, o projeto, mas também acabou que não saiu do papel, inicialmente pela questão da falta de estrutura física,
Porque apesar da gente, o prédio da nossa matriz, onde fica o e-commerce, o estoque, ele tem 800 metros. Ele é muito grande, mas ele se tornou muito pequeno. Então, a gente não tem ali uma estrutura física e também uma coisa... No início, a gente foi com muita sede ao pote, sabe? A gente queria fazer tudo e vamos acontecer. Aí, quando chegou nesse momento da gente organizar a casa, organizar os processos e tudo mais, a gente acabou freando esses outros projetos. Mas a gente tem essa marca de calçados, que até hoje não saiu do papel, mas existe. Não sei também se a gente vai tirar isso do papel. Tem a Namala, que é uma marca de malas, que a gente vende os produtos lá na loja também. E a gente tem uma outra marca, que esse ano ainda, espero, que saia do papel, que também é um outro projeto, também voltado para o público feminino. Mas esse eu não posso contar ainda. Tá bem, vamos acompanhar pelas redes, quando tiver lançamento, volta aqui para contar. Pode deixar. Eu quero fazer um bate-bola rápido aqui, te fazer alguns questionamentos. Fica à vontade para responder ou não, mas de alguns números. Tu comentou um pouquinho de número aqui para nós, mas hoje quantas lojas? Hoje são 2 lojas físicas e um e-commerce. Quantos funcionários? 22, se eu não me engano. 22 funcionários. Quantas peças vendidas por mês, mais ou menos? Tem noção, assim? Não sei te dizer. Mas vou usar um exemplo de uma ação que a gente fez mês passado, tá? Foi aniversário da loja. Aí a gente fez uma live. E se eu não me engano, só nessa live, pelo site, foram vendidas em torno de 2.500 peças. Em uma campanha. É legal pro pessoal refletir, porque tu comentou agora sobre o volume de estoque, espaço físico, né? Aí já dá essa impressão. Faturamento atual? Posso não falar essa? Claro. Não, provoquei porque tu falou de 100 mil lá atrás. E aí Que o que acontece? É que as pessoas, muita gente acha que o faturamento é o lucro, né? É o que a gente coloca no nosso bolso. Eu ia perguntar depois sobre a margem. Então, eu prefiro não falar. Perfeito. A gente faz essa provocação porque quem nos escuta, às vezes a gente fala bastante sobre os negócios e não tem noção desses números. Tu tá falando de um negócio de 22 pessoas. Né? Tá impactando aí mais de 22 famílias. Como é interessante a gente fazer esses recortes de porte de cada negócio, porque às vezes a gente acha que o negócio ele não é grande, mas mesmo sendo um negócio pequeno, ele tem muitos desafios. E aí se tu tá falando que tu faturava 100 mil, com certeza vocês faturam aí 3, 4, 5 vezes mais. O desafio que é fazer gestão financeira desse negócio, gestão de estoque desse negócio. Aí vai pro lado que tu comentou um pouquinho, gestão de compras disso. Né? Porque para tu montar um depósito, um estoque que supra aí uma venda de, sei lá, de 5 mil peças por mês, e tendo novidade, tendo muito marketing para fazer em cima de cada nova coleção, a gente está falando que tudo isso tem muito trabalho por trás. Né? Mesmo sendo, entre aspas, um pequeno negócio local. Então, é legal o pessoal que nos escuta, às vezes, que está com uma lojinha ou está começando um trabalho de sacoleiro vendendo, sei lá, 200 peças por mês. Olha toda a estrutura, como a gente falava lá no início, que é importante ter para conseguir chegar num porte que nem vocês. Porque, como a gente já falou várias vezes aqui, é muito fácil tu olhar para o lado e dizer assim, eu vou abrir a minha loja, se a Luana tem a loja dela e conseguir fazer tudo isso, eu também quero abrir a minha. Mas olha tudo que a gente está falando por trás, que às vezes a gente não dá conta de comprar 200 peças por mês. Imagina tu ter que comprar 5 mil, 10 mil peças, né, para repor apenas o estoque de um mês. Pois agora tu falando aí, me veio mais um questionamento que é sobre essa gestão de compras. Como é que ela funciona hoje? Que tu participa de todo o processo de escolha de cada peça que entra no estoque, tudo passa por ti direto? Como é que é? A curadoria de compras é 100% Luana. Essa parte também é uma das partes que eu não consegui delegar. Sou eu que escolho todas as peças. Hoje eu compro muito mais online do que vou até São Paulo. Eu costumo ir uma vez por mês a São Paulo, mas eu já tenho fornecedores fixos. Então eu compro toda semana. Todo domingo para segunda. Hoje não, porque como tinha o podcast, eu dormi. Mas geralmente eu não durmo porque eu fico fazendo compras. Porque aí é o dia que são lançadas as novidades. Como eu não estou lá,
Eu tenho que ser vista pelos fornecedores para garantir, porque se eu deixar para segunda-feira de tarde, vai ter peças que não vão ter mais. Então, lá também tu compra muito de madrugada, né? E mesmo online, assim. Mesmo online. Pô. Tu vê, né? Nessa linha, né, para quem nos escuta, sempre foi uma coisa muito pacificada na minha percepção, que quem se coloca no movimento de abrir um negócio de moda é porque entende que em algum grau consegue antecipar o que vai vender. Ou o que o seu público gosta de usar, ou o que vai fazer sucesso e tudo mais. Para quem está pensando em se inserir nesse campo, para quem estuda sobre isso, para quem tem curiosidade de saber como funciona, qual é o segredo para saber o que vai vender? Porque eu acredito que não deva ser uma coisa assertiva sempre. Agora tu começa a comprar né? outono. E no outono, verão. Agora a gente ainda está comprando inverno. Aí, a partir de agosto, a gente começa a comprar já verão. Bom, São tá, as comprar, coleções, beleza. né? Primavera, sim, verão. sim. Mas igual elas são lançadas assim, com uma baita de uma antecedência, né? Sim. Então, todo o processo de compra, ele prevê isso que a Erika tá comentando, assim, né? Até tem peças de inverno que a gente encomenda em fevereiro para receber lá para abril, maio. É por isso que essa curadoria é importante, principalmente a questão das cores da estação, tantas coisas que depois fazem diferença. É bem importante, principalmente para quem está começando, que tem que fazer compras assertivas, né? Que não tem dinheiro em caixa. As tuas 7 peças lá do início. Tu não tem dinheiro em caixa para estar sempre reinvestindo ali. Buscar referências. Estudar sobre as tendências. O que acontece agora mesmo? Daqui a pouco eu já estou vendo o que vai acontecer no verão europeu. Porque determina as tendências para o nosso verão, né? Então, de estar em busca dessas referências e também para quem está começando principalmente, não ir só atrás das tendências. Pensar no que realmente vende, no que realmente faz sentido no dia a dia das mulheres. Porque é uma das coisas que eu mais analiso para fazer as compras. Isso se encaixa na rotina das minhas clientes? Porque, às vezes, a tendência ela é linda, a blogueira, a artista está usando, mas não se adapta ao nosso dia a dia. Hoje, a gente tem que conhecer bem o nosso público-alvo para saber o que a gente vai oferecer para ele. Porque as pessoas não se contentam mais com qualquer coisa e também elas não estão somente ligadas na tendência. O público quer consumir o que faz sentido, o que encaixa na rotina. O que, hoje, a maioria das mulheres é filhos, é casa, é trabalho, é essa dupla jornada. Então, tem que ser peças que se adaptem à vida delas. E não só ao que se adapta na vida da blogueira, da influenciadora. Sim, que tem uma dinâmica completamente diferente da pessoa normal, vamos dizer assim, né? E o básico vende o ano todo, né? O básico vende sempre. Muito bem. Quem é uma referência para ti no campo do empreendedorismo? Flávio Augusto. A maior referência que eu tenho hoje no empreendedorismo é ele. Também foi quem fez com que eu saísse da bolha, assim, lendo os livros dele, acompanhando ali o trabalho, vendo que tu pode começar do zero, mas se tu tiver determinação, tu vai muito longe. Muito bem. O que demorou muito tempo para aprender e depois que tu aprendeu, tu não errou mais nessa mesma prática, nessa tua história? Não levar para o coração o que tu pode resolver dentro da tua empresa, sabe? Ano passado eu fiquei muito doente. Eu passei um período bem difícil e esse ano é o ano que eu estou restaurando a minha saúde. Que eu estou aprendendo a ter esse equilíbrio, a olhar para a Luana não só como um CNPJ, mas olhar para o CPF também, né? De ter qualidade de vida, de pensar na minha alimentação, na atividade física, nos negócios, porque a Luana empresária precisa da Luana que se cuida, que valoriza o seu dia a dia, a sua família e tudo mais. Então, o que acontece? O que acontecia dentro da empresa, alguma coisa que saía ali do meu controle, que eu me cobro muito, né, mas que eu me cobrava muito por isso, eu levava para o meu dia a dia. Eu levava para minha casa, eu levava para o meu sono, eu levava para quando eu deitava minha cabeça no travesseiro. E hoje não, hoje eu estou trabalhando essa minha gestão de emoção para não levar isso para casa. Se é um problema da empresa, eu resolvo dentro da empresa e eu não vou envolver a Luana, pessoa física, nisso.
Show Bem. de bola, show de bola. Vamos puxar o nosso quadro, então, gurizada? Vamos lá. Luana, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente pede para todos os poderosos deixar sua mensagem, deixar, né, uma mensagem, pode ser tua, pode ser do Flávio Augusto, enfim, de alguém que tu siga, para impactar outros empreendedores, né? Quem sabe outras mulheres que estão nessa jornada aí, quem sabe começando seu negócio, enfim. Deixa contigo pensando um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos puxar o Gotas de Inspiração. Entrar no mundo do empreendedorismo é algo que parece com o primeiro dia de aula do ensino médio. Tudo é novo, todo mundo aparenta ser maior e mais experiente. Muito Muito bom, cara. Muito achei boa essa aí. muito boa. Muito boa. Muito boa A mesmo. nossa curadoria da Martins Érica É um fenômeno. é fantástica. Tem que ter um replay. Então, entrar no mundo do empreendedorismo é algo que se parece com o primeiro dia de aula do ensino médio. Tudo é novo e todo mundo aparenta ser maior e mais experiente. Vem diretamente, então, do nosso estante do empreendedor. Da nossa estante. Então, a nossa dica de leitura de hoje é um livro intitulado Despreparada para Empreender. O método para a loucura de começar seu próprio negócio. Ele foi escrito pela Sonia Barlow. Ela é paquistanesa, se eu não me engano. É da Ásia, de um lugar por ali. Eu sou péssima com essas referências, mas eu tenho quase certeza que é Paquistão. E ela foi morar em Londres para trabalhar na área de TI. E aí, naquele universo lá da TI, estava tendo uma ascensão, ela, sua carreira e tudo mais. Mas ela sentia uma vontade de fazer algo mais, né? E ela começou a pensar em produzir alguma coisa voltada para mulheres. Aí, no início do livro, ela começa contando que ela organizou um encontro de mulheres que tivessem interesse em negócios e tudo mais. E ela marcou num dia lá, ela convidou 12 pessoas, as 12 pessoas confirmaram. E ela conta como é que foi a noite anterior, que ela separou uma roupa, acordou cedo, se arrumou, foi para a cafeteria, chegou mais cedo, preparou tudo que ela queria colocar em prática com a construção daquela comunidade, e nenhuma das 12 pessoas apareceu. E aí a pessoa da cafeteria disse: pode liberar a mesa e tudo mais. E aí ela começa a contar o que mexeu nela a partir disso, porque ela tinha a sua carreira na área de TI, mas também queria construir alguma coisa no campo do empreendedorismo. E aí ela conta nessa trajetória, ela traz depoimentos também de mulheres dentro do empreendedorismo. E a proposição dela é dar luz a pontos-chave que precisam ser pensados quando a gente pensa em começar um negócio. E ela traz experiência pessoal, traz depoimentos de entrevistadas e lança mão de ferramentas quando está nesse momento de desenhar o próprio negócio, em uma conversa bastante voltada para mulheres, tanto que o nome desse preparado dá para empreender. É uma proposição aí para desmistificar um pouco mais esse começo do empreendedorismo, que ele parece o ensino médio. Principalmente se a gente mudou de escola e tudo mais. Por aí vai. Muito bem, baita dica de livro. Ele é da H1, editora. H1. H1. Esse Isso. No Brasil, bem- ele foi publicado pequeno pela nome, H1. H1. É a editora do Ícaro de 2024. Carvalho, né? É que fica bueno. muito nos bastidores que ele é um dos grandes nomes por trás, né? Tanto que se tu olhar aí no conselho editorial, editor-chefe, alguma coisa assim, tá aí ele. E também 320 páginas, não é tão pequenininho, mas ele é super bem diagramado. Não que a gente olhe só para isso, né? Mas ele tem um negócio aqui que eu achei interessante, vale destacar, que é o 11º ponto, né? 11 métodos para a loucura de começar seu próprio negócio. E aí ela, pelo que eu tô vendo aqui, né, ela traz um passo a passo, né? Baita Traz dica de livro. Roteirinhos, passo a passo, esse tipo de coisa que quem já tá com a corda no pescoço tá precisando. Maravilha, acaba ajudando. maravilha. Muito bem, gurizada. Agora sim, vamos para pro nosso outdoor. Luana, deixa uma frase aí no arroba do Flavinho, já que tu tinha comentado nele como uma referência, né? Botar no Instagram dele, ou lá na Avenida Paulista, 40x4, Brasil inteiro passando por ali, vendo uma placa bem raiz. Que frase tu deixaria? Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, comece pequeno, mas sonhe grande. Saiba para onde tu quer ir, mas não te esquece de onde tu veio. A humildade, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes da nossa vida que a gente não pode perder. Porque para o sucesso não tem fórmula mágica. É trabalho árduo todos os dias.
É não passar por cima de ninguém, é ser honesto, é trabalhar muito e saber pra onde tu quer ir. E não esquecer de onde tu veio. Muito bem. Muito bem. Show de bola, show de bola. E o jabá, né? Jabá. O pessoal quer entrar em contato, quero comprar, quero mandar um currículo, me emparcerar, sei lá eu. Quero ver a coleção, quero saber que live é essa que vendeu tudo isso. Não, essa live, assim, foi imperdível, gente. Vocês não têm noção, assim, ó, que a gente caprichou. E todos os meses a gente faz campanhas, a gente faz ações, que a gente gosta de fazer o barulho, como eu digo, né? Eu acho que quem não é visto não é lembrado. Eu acredito que eu já vi muita coisa no Stories, que até o tempo de eu chegar na loja física, e olha que tem uma na área da minha casa. Até eu chegar lá já não tinha mais. Não, e olha, a mulherada briga com a gente, às vezes dá briga. Já deu briga dentro da loja de uma cliente, ficar puxando uma peça, ela puxa de um lado, puxa de outro. Então, convido todos para acompanharem a Dilu Store através do Instagram. A gente também tem o nosso site. E também me acompanhar nas redes sociais, @LuanaXavier. Esse ano também é um dos projetos que eu estou tirando do papel, que é começar a produzir conteúdo na minha marca pessoal também. E tem sido um desafio grande, né? Porque é difícil tu ter constância. Eu fico pensando, como é que eu tive tanta constância assim com a Dilu? Como é que eu tenho essa constância? Porque pro meu perfil pessoal, eu acabo deixando em segundo plano, lógico. Mas estou gostando bastante de me aventurar e também de inspirar outras pessoas, outras empreendedoras a começarem, a alavancarem os seus negócios. Então é isso. E eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito legal, gostei muito, o papo super fluiu. E obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Maravilha. Agradecer também a tua disponibilidade. Né? Mandei um direct pra Luana e ela topou estar aqui com a gente. Muito legal, obrigada mesmo. Show de bola. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a nossa poderosa aqui, a Luana Xavier, por estar conosco, contar a sua história. Certamente vai inspirar outras empreendedoras aí pelo Brasil inteiro. Também lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então já aproveita para seguir e acompanhar o trabalho da turma aí. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença até este momento, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais café. Valeu!